Irmãos, vamos agora abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Daremos sequência à nossa série de mensagens nesse Evangelho. Lucas capítulo 6, leremos do versículo 20 ao versículo 26. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 20 até o 26. Diz assim a palavra do Senhor. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Meus irmãos, nós vimos que o Senhor Jesus, na noite anterior a esse episódio, esteve no monte orando, fez a sua vigília de oração. Vimos que certamente parte da sua oração foi em favor dos seus inimigos, porque do versículo 1 até o versículo 11, nós vemos que por conta da controvérsia a respeito do sábado, os fariseus, os líderes religiosos, ficaram irados contra Jesus. Então, certamente Jesus naquela noite orou por seus inimigos, mas também orou em razão daquilo que ele faria no dia seguinte, que era a escolha dos seus discípulos, dos seus apóstolos, melhor dizendo. Porque discípulos eram todos aqueles que seguiam Jesus. Mas ele escolheu, dentre tantos discípulos da multidão, ele escolheu 12 para ter uma relação mais próxima. E o motivo da oração de Jesus certamente foi em favor deles, em favor da vida destes homens que ele haveria de escolher. E terminando a sua noite de oração, que já nos dá um grande exemplo de que quando estamos em aflição, em angústia ou em perseguição, devemos buscar ao nosso Pai em oração. Depois disso ele desce, diz o versículo 17, que ele desce com esses homens e ele para numa planura, ou seja, num lugar mais plano, onde muita gente poderia estar ali de pé ou sentado, mas, enfim, não era um monte íngreme, mas um lugar mais plano. E ali se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de várias regiões. Vimos que no meio desse povo havia gente enferma, havia gente atribulada, com espíritos imundos, e vimos que o Senhor Jesus curava a todos. E muito provavelmente, quando Jesus apareceu, deve ter havido até um certo tumulto, porque as pessoas sabiam que dele saía poder, que ao tocar em Jesus, as pessoas eram curadas. Então imagina o tumulto das pessoas querendo tocar em Jesus. Jesus, diz o versículo 19, ele curava a todos. Mas aquela solução que aquelas pessoas precisavam, a cura das suas enfermidades, o alívio das suas tribulações, não era tudo que eles precisavam.
embora Jesus tenha trazido naquele dia solução para essas pessoas, aquelas pessoas precisavam de mais do que uma cura física, do que uma libertação espiritual. Eles precisavam da palavra. Eles precisavam do ensino da Escritura, do ensino dos valores, dos princípios a respeito do reino de Deus. E é isso que Jesus faz aqui no versículo 20 em diante. Depois de curar todos os enfermos de uma grande multidão, Jesus olha para aquelas pessoas, diz o versículo 20, ele olha para aqueles seus discípulos, para aqueles que estavam ali diante dele e passa a lhes ensinar. Ele aproveita a oportunidade para ensinar. Esse sermão aqui narrado por Lucas, que começa aqui no versículo 20, ele vai até o final aqui do capítulo 6. Né? Esse sermão ele é muito semelhante ao Sermão do Monte. Você já deve talvez ter lido, ter ouvido alguma mensagem a respeito do Sermão do Monte. Aqui mesmo, estou me lembrando agora, eu fiz a exposição do Sermão do Monte, começando no domingo anterior ao isolamento e seguindo por todo o isolamento. Nós tivemos a exposição parte a parte do Sermão do Monte. Esse sermão aqui de Lucas 6, ele é muito semelhante ao Sermão do Monte, lá de Mateus, capítulo 5 a 7, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, aqui nessas bem-aventuranças que estão aqui em Lucas 6, se você comparar com as bem-aventuranças lá de Mateus 5, o número das bem-aventuranças lá de Mateus 5 é maior do que aqui em Lucas 6. Além disso, lá em Mateus 5 não consta os ais descritos aqui do versículo 24 ao 26. Né? Então tem, sim, algumas diferenças. E por que há diferença? Será que isso significa que houve um erro da parte de quem está registrando o texto? Com certeza não. É possível que Jesus tenha repetido as mesmas palavras em diversas ocasiões. Então não precisa este sermão ter sido pregado no mesmo dia, na mesma hora que aquele de Mateus 5. É possível que Jesus tenha feito pregações muito semelhantes, e Lucas, que fez a sua pesquisa, Mateus, que também fez a sua pesquisa, eles podem ter tido fontes diferentes para registrar o seu livro. Né? Na primeira parte aqui desse sermão, do versículo 20 até o 23, Jesus pronuncia 4 bem-aventuranças, e na sequência, do versículo 24 ao 26, nós vemos aí 4 ais. Então é isso que nós vamos ver hoje. As 4 bem-aventuranças e os... É isso que esse texto vai nos dizer, em resumo é isso. Aqueles que são bem-aventurados para Cristo são considerados desgraçados pelo mundo, e os que são considerados felizes pelo mundo são considerados desgraçados por Cristo. Nós vamos observar aqui, nesse texto, algumas diferenças, então, entre o reino de Deus e o mundo. O mundo não no sentido do mundo físico, nem mesmo no sentido de todas as pessoas, sem exceção, mas no mundo no sentido espiritual. Há um texto bíblico que diz que o mundo jaz no maligno. Então, essa condição espiritual caída do mundo. É nesse sentido que nós vemos aqui, então, vamos ver a diferença entre o reino de Deus e o mundo. Primeira diferença tem relação com os valores. Diferentes valores entre o reino de Deus e o reino do mundo. Observe aqui no versículo 20, algo que é valoroso no reino de Deus. Bem-aventurados vós os pobres. A pobreza. A pobreza é um valor no reino de Deus. Precisamos entender o que significa essa pobreza. Outro valor, no versículo 21, bem-aventurados vós os que agora tendes fome. Olha, estar faminto.
É um valor. Ainda no versículo 21, bem-aventurados vós os que agora chorais, ou seja, a tristeza. A tristeza também parece ser um valor no reino de Deus. E o versículo 22, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem, quando vos injuriarem, quando vos rejeitarem, ou seja, a perseguição é um valor no reino de Deus. E quais são os valores equivalentes para o mundo? Nós vemos lá no versículo 24. Mas ai de vós os ricos. Então, enquanto a pobreza é um valor no reino de Deus, a riqueza é um valor para o mundo. É algo que as pessoas buscam, algo que é importante. O 25. Ai de vós os que estáis agora fartos, ou seja, a abundância, a fartura, é um valor para o mundo, enquanto no reino de Deus a fome é um valor. Versículo 25 ainda, ai de vós os que agora, o que se valoriza, o reconhecimento, os elogios para o mundo, é ok, é importante, todos querem, todos buscam. Perceberam como Jesus faz um contraste entre dois mundos, de fato, entre o reino de Deus e o mundo em que nós vivemos. E olhe para o seu próprio coração e para tudo que te cerca e veja, não é a riqueza que nós mais gostaríamos de ter? Não é a fartura, a abundância que mais nos dão sensação de suprimento e de alegria? Não é a diversão, até foi colocado hoje de manhã na escola dominical, mas não a diversão do ponto de vista bíblico, pelo o deleite nas coisas criadas, mas no sentido do riso, da chacota, do deboche. Não é isso que as pessoas gostam? É isso que as pessoas gostam. A pessoa pode ser um canalha, pode ser uma pessoa completamente desvirtuada dos princípios e valores de Deus, mas se ela é engraçada, a gente gosta de estar perto dela. Não é assim? Pois é. E também a popularidade. Quem não gosta de ter curtidas, de ter seguidores? Quem não gosta de ser lembrado, de ser elogiado quando cozinha, quando trabalha em alguma coisa, quando realiza alguma coisa, não é? Então, talvez nós estejamos, meus irmãos, mais apegados aos valores deste mundo do que aos valores do reino de Deus. A recompensa também é diferente. Não só os valores são diferentes, mas as recompensas também são diferentes. É isso que eu quero destacar agora. Esse é o segundo ponto. Diferentes valores foi o primeiro. Agora, em segundo lugar, diferentes recompensas. Versículo 20. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o quê? O reino de Deus. Os pobres têm como recompensa o reino de Deus. E os famintos, o que vão receber? Diz o versículo 21, bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Vocês vão ter abundância no futuro. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Vocês vão ter alegria no futuro. Versículo 22, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, assim por diante. Aí vem o 23, regozijai-vos naquele dia e exultai. Por quê? Porque é grande o vosso galardão no céu. Então, aqueles que são pautados pelos princípios e valores do reino de Deus, a promessa que Jesus lhes faz é: vocês terão a posse do reino de Deus, vocês serão fartos, vocês haverão de rir, vocês haverão de ter grande galardão no céu. Essas são as diferentes recompensas. E as recompensas para aqueles que vivem pautados nos princípios e valores do mundo?
Versículo 24. Ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ou seja, vocês que são ricos, a consolação de vocês é nisto que vocês já têm. Quer dizer, não esperem nada para o futuro. Vocês já têm tudo que alegra o coração de vocês, tudo que vocês têm hoje é o máximo que vocês vão obter. Não espere nada no futuro. Ai de vós os que estáis agora fartos, por quê? Vireis a ter fome. Essa é a recompensa de quem hoje vive em abundância, em quem tem fartura, terá fome. Ai de vós os que agora rides, os que estão esbanjando alegria, de forma sem nenhum comedimento. O que vai acontecer com eles? Porque é a vez de lamentar e chorar. E ai de vós quando todos vos louvarem. Aqui não tem um complemento, mas já basta o ai no início do versículo 26. Ai destes que hoje são louvados. Bem, olhando para um texto como esse, nós vemos então diferentes valores e diferentes recompensas, não é? Reverendo Hernandes disse assim no seu livro: pobreza, fome, tristeza e perseguição são coisas que os homens se esforçam para evitar. Riqueza, abundância, alegria, divertimento e popularidade são exatamente as coisas que os homens estão sempre lutando para conseguir. Não é assim mesmo? E ele ainda diz o seguinte: as bem-aventuranças revelam o vazio dos valores do mundo, pois exaltam aquilo que o mundo despreza e rejeitam aquilo que o mundo admira. Jesus chama de felizes aqueles que o mundo considera desgraçados. E Jesus chama de desgraçados aqueles que o mundo considera felizes. A pergunta é: nós desejamos ser felizes pelo parâmetro de Jesus? Ou desejamos ser felizes pelo parâmetro do mundo? Olhando para um texto como esse, muita gente vai fazer uma interpretação enviesada, ideológica. Esse é um erro grave. Se eu tivesse pregado nesse texto na semana passada, talvez alguém diria que eu era adepto do esquerdismo, porque os socialistas erroneamente tomam a Escritura, os evangelhos, para defender um posicionamento. Talvez tenha corrido pelos grupos, e talvez até alguns tenham assistido, um vídeo recente de uma moça que havia crescido no meio evangélico e estava dizendo numa live, numa conversa virtual com seus amigos, enfim, estava dizendo o seguinte: nós precisamos nos infiltrar nas igrejas e o caminho mais fácil é o ensino para as crianças. E olha o que ela está dizendo. Ela disse o seguinte, que sempre que uma irmãzinha chega numa igreja, ela logo vai encontrar portas abertas para trabalhar no ministério infantil, porque sempre as igrejas estão precisando de pessoas para cuidar das crianças. E aí ela diz o seguinte: a gente tem que fazer isso, e quando a gente estiver lá com as crianças, é só abrir a Bíblia e ler o que Jesus fazia pelos pobres. Ler que Jesus favorecia os pobres, e que os pobres, então, eles são os oprimidos, e Jesus veio para trazer salvação aos pobres. E essa é uma leitura completamente equivocada da Escritura. A pobreza, meus irmãos, a escassez de recursos, ela não é o valor que está sendo defendido aqui por Jesus. A escassez, se fosse, meus irmãos, seria pecado ter dinheiro.
Seria pecado até trabalhar, porque a gente trabalha e, no final das contas, a gente recebe recursos financeiros. O pecado não é ter dinheiro. O que Jesus está elogiando aqui não são todos os pobres, sem exceção. Ele está dizendo aqui, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ele está se dirigindo àqueles pobres que o seguem, que o buscam. E a esperança destes que hoje sofrem por escassez de recursos e confiam em Jesus é que eles haverão de ter o reino de Deus, mas não que a pobreza em si seja um valor. E esse é uma linha tênue aqui nos evangelhos. Há um texto muito interessante que Jesus elogia uma viúva pobre. Se quiser abrir comigo lá em Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21 diz assim, os primeiros versículos. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre, são todos pobres? Não. Esta viúva pobre deu mais do que todos. Por quê? Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, observe que o valor no reino de Deus não é a pobreza em si, mas é a condição que nós admitimos ter diante de Deus. Talvez fique um pouco mais claro esse texto lá na descrição de Mateus. Mateus 5, versículo 3, se não me engano. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles que nada têm perante o Senhor Deus. Aqueles que não confiam nos seus próprios recursos. Aqueles que podem até ter algum recurso nessa vida, mas não põem sua confiança nessas coisas. Assim como Jesus elogiou essa viúva, que mesmo na sua pobreza ofertou de coração aquilo que tinha, Jesus também elogiou ricos, quando entenderam que não podiam depositar sua confiança na abundância de suas riquezas. Então, o valor no reino de Deus é este, meus irmãos. É que mesmo os pobres hão de ter o reino de Deus se admitirem que Jesus Cristo é aquele que trará para elas esperança. E mesmo ricos são também por Jesus considerados pobres quando deixam de confiar na riqueza. Então devemos ter cuidado ao interpretar esse texto, porque a pobreza não é um valor em si, senão as pessoas seriam salvas por serem pobres. E não é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Muitos ao longo da história pensaram assim. Muitos abriram mão de tudo que tinham e passaram a viver como mendigos. Se enfiaram em monastérios. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos. A riqueza é um grande perigo, sim. É um grande perigo. Aqueles que a têm devem ter muito cuidado com o seu coração para não depositar a sua confiança na sua riqueza. E os pobres, por sua vez, não podem se vangloriar por não ter recurso nenhum, porque a pobreza em si nada é, mas sim aquela pobreza espiritual que nos move na direção de Cristo. Da mesma forma, a fome. Passar fome não
não torna o homem mais digno? Se fosse assim, a gente devia fazer jejum 2, 3 vezes por semana, não é? Jejum é algo importante que o Senhor Jesus nos ensina que devemos fazer, mas não porque passar fome seja importante. A fome que Jesus está se referindo aqui é essa carência de justiça, essa aspiração por algo que traga completude, essa insatisfação com as coisas deste mundo. Lá em Mateus, no Sermão do Monte, ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais. Ora, o choro em si mesmo é algo que nos torna mais dignos? Não. Qual é o choro que Jesus aqui tem como importante? O choro decorrente da nossa própria condição espiritual. O choro decorrente do nosso próprio pecado. O choro decorrente daquele lamento sincero e profundo pelas coisas serem como são neste mundo caído. Esse é o choro que é valioso diante do Senhor, e a promessa a estes é que haverão de rir. Da mesma forma, a perseguição. Não basta ser perseguido para então ter da parte de Deus alguma vantagem. Se fosse assim, os maiores criminosos que estão sendo perseguidos pela justiça ou sendo perseguidos por seus opositores teriam alguma vantagem. Mas a perseguição em si não é nada. E aqui claramente Jesus disse, quando aqui no versículo 22, no finalzinho, diz: por causa do Filho do Homem. A perseguição por causa de Cristo é esta que está sendo posta aqui como um valor. E certamente, meus irmãos, quando nós vivemos de verdade os princípios e valores do reino de Deus na sociedade, algum tipo de perseguição pode surgir. Algum tipo de incômodo pode surgir. E nós, se isso acontecer, diz o Senhor Jesus, nós devemos nos alegrar com isso. Porque a recompensa que nós devemos esperar não é o elogio das pessoas, não é o carinho das pessoas, não é o apreço delas por nós, mas o que nós devemos esperar é de fato o galardão no céu que Deus tem para nós. No final do versículo 23, o Senhor Jesus diz que os perseguidores do seu povo fizeram isso já no passado. Dessa forma procederam seus pais com os profetas, os verdadeiros profetas. Aqueles que realmente declaravam a palavra de Deus e viviam de acordo com a palavra de Deus, diz o Senhor Jesus Cristo que eles foram perseguidos. Mas a Bíblia também conta a respeito de falsos profetas. E aí vamos pular para o versículo 26, o finalzinho. Assim procederam seus pais com os falsos profetas. Como é que os pais, no caso os antigos dos judeus, fizeram com os falsos profetas? Eles elogiavam. Eles gostavam de estar perto dos falsos profetas, porque o que eles diziam era de acordo com aquilo que eles sentiam. Então eles gostavam dos falsos profetas. Mas aqueles que falavam coisas ásperas, coisas que não se harmonizavam com os nossos sentimentos, eles eram rechaçados, eram perseguidos. Então veja, meus irmãos, a palavra de Deus nos leva então a perceber que o reino de Deus é uma contracultura. O reino de Deus segue num caminho completamente diferente, oposto ao reino deste mundo. E eu quero então ler alguns textos com os irmãos com base nisso, nessa ideia de uma contracultura. Primeiramente, Mateus, capítulo 19.
Mateus capítulo 19, do versículo 23 em diante, nós vemos aqui a contracultura, pobreza e riqueza. A relação entre pobreza e riqueza do ponto de vista de Jesus. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Porque todo mundo está buscando riqueza, quem é que vai ser salvo então? E aí Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. Então veja a contracultura do reino de Deus. Né? Todos estão buscando riquezas. Quem é que pode ser salvo então? Jesus disse: aqueles que abriram mão de tudo. Ou seja, aqueles que não vivem mais para as riquezas. Aqueles que a riqueza não é mais um objetivo final da sua existência, da sua vida. Aqueles que não buscam o dinheiro como o que há de mais importante. Estes que deixaram tudo, que julgaram o Senhor Jesus e o seu reino como mais importantes até do que seus pais, seus irmãos, sua família, suas propriedades. Essa é a contracultura do reino de Deus. Um outro texto, irmãos, Filipenses capítulo 4. Agora olhando para o contraste entre fome e abundância, o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 12, Filipenses 4, 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E agora é o ponto que eu quero destacar. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, para aqueles que são súditos do reino de Deus, a fartura, a abundância não é mais o seu objetivo de vida. Eles podem até viver em abundância, mas isso não é nada para eles. E podem até viver em escassez também, porque, enfim, a vida deles não gira em torno do obter, do saciar a sua fome, a sua sede. Essa é a contracultura do reino de Deus, meus irmãos. Terceiro texto, agora em Tiago, capítulo 4, o texto que nós inclusive já lemos na liturgia, olhando para a perspectiva da tristeza e divertimento. Tiago capítulo 4, versículo 9, diz assim: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Todo esse texto, como eu já
mencionei no início deste culto, reflete aqui essa dubiedade, essa dicotomia entre os valores do reino de Deus e o mundo. Lembrando novamente aqui o versículo 4, ele diz aqui: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, e essa, segundo ele aqui, é a origem das contendas, né? As guerras, as brigas, tudo se dá por causa disso, porque nós, seres humanos, amamos as coisas do mundo. Queremos ter alegria aqui, queremos ter fartura aqui, queremos ter tudo aqui, e é por isso que nós brigamos tanto, né? E por último, 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 4, também um texto de Paulo, aqui olhando para a dicotomia entre perseguição e popularidade. Paulo diz assim, a partir do versículo 4, 2 Coríntios 6, versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, aqui é o ponto que eu quero destacar, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a contracultura do reino de Deus, meus irmãos. Os bem-aventurados para Cristo são considerados desgraçados para o mundo. O mundo olha para os que têm fome, olha para os pobres, olha para os que estão chorando, olha para os perseguidos e fala: esses são os mais desgraçados. Mas para o Senhor Jesus Cristo, estes é que são os bem-aventurados. Estes é que são os felizes. Da mesma forma, aqueles que são considerados felizes para o mundo, que são os ricos, que são abastados, que vivem rindo, que são elogiados por todo mundo, esses são os felizes, mas são considerados desgraçados por Cristo. Ai deles, disse o Senhor Jesus. Algumas perguntas, então, para a gente refletir. Que tipo de vida nós temos buscado viver, meus irmãos? Uma vida alinhada aos princípios e valores de Deus ou uma vida alinhada aos princípios e valores do mundo? Será que a riqueza, a abundância, a alegria e a popularidade têm sido os nossos objetivos? Que tipo de vida temos buscado viver? O que nós temos lutado para conseguir? O que nós mais valorizamos nessa vida? Os nossos ideais para o futuro estão mais alinhados aos valores do reino de Deus? Ou nós estamos lutando com todas as nossas forças para alcançar alegrias e benesses que este mundo pode nos oferecer? Afinal de contas, qual é a nossa pátria?
qual é o nosso reino? Por quem nós temos estado dispostos a nos sacrificar? Por quem? O apóstolo Paulo disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, meus irmãos, 3 aplicações. Primeira, não murmuremos, meus irmãos, não murmuremos. Cada um de nós tem as suas lutas, dificuldades, limitações. Cada um de nós tem uma carência diferente. Alguns têm carência de recurso financeiro mesmo. Alguns têm carência de alimento mesmo. Mas muitos têm carências afetivas. Muitos têm carência de amizade. Carência de prestígio, de reconhecimento. Meus irmãos, não murmuremos. Não murmuremos. Os princípios e valores que pautam a nossa vida como cristãos não são os mesmos do mundo. Então não murmuremos se neste mundo nós não estamos tendo o que gostaríamos. Porque a nossa esperança não pode estar aqui. Nossa esperança precisa estar lá no céu. Interessantemente, foi escolhido o hino Morada Feliz antes do sermão. E agora, por fim, eu também escolhi mais um hino, que é O Lar do Céu, que a gente vai cantar daqui a pouco. Porque o coração do crente precisa vislumbrar aquilo que está para além desta vida, meus irmãos. Não murmuremos. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação, que é o contrário desta: desenvolvamos contentamento. Meus irmãos, como é difícil, e Deus nos prova nessa área. Desenvolvamos no nosso coração contentamento. Converse você consigo mesmo. Fale, por que você não está contente? O que te falta se você já tem tudo? Se o Senhor já te prometeu tanto, o que mais você quer? Fale você consigo mesmo. Lembrando aqui do Salmo 131, Davi diz: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança, depois de mamar, se aquieta nos braços da sua mãe, assim a minha alma para comigo. Então, meus irmãos, desenvolvamos isso, esse contentamento, essa alegria no Senhor e não nas coisas. A gente nunca vai ter a condição financeira perfeita que a gente gostaria. É só você olhar para a sua volta. Quanto mais as pessoas têm, mais elas querem ter. Não há fim para a ambição humana. Então não é algo que a gente deva buscar. Nós não temos, jamais teremos o cônjuge perfeito, os filhos perfeitos. Jamais teremos a igreja perfeita, o pastor perfeito. Pelo menos não aqui. Haveremos de ter no futuro a igreja sendo apresentada perfeita e gloriosa perante o seu supremo pastor. Olha para isso. Estamos todos caminhando nessa direção. Não murmuremos, desenvolvamos contentamento. E terceira e última aplicação, meus irmãos: tenhamos Cristo como nosso maior tesouro. O que há de mais importante, mais valioso para a nossa vida é Cristo. Ponha isso no teu coração diariamente. Cristo é o nosso maior tesouro. Lembrando aqui da parábola, o reino
dos céus é também semelhante a um que negocia boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, o que ele faz? Vende tudo o que possui e a compra. Essa é uma parábola que indica a atitude que nós devemos ter para com Cristo. Devemos abrir mão de tudo por Jesus. E se nós já temos Jesus, se nós já abrimos mão de tudo e o Senhor Jesus Cristo é nosso, não precisamos de mais nada. Somos bem-aventurados.